Em período de férias, a gente sempre para e pensa em fazer algo diferente, né? E por que não conhecer um país diferente através de um intercâmbio cultural? É o sonho de muita gente por aí, né? Mas daí vai deixando, sempre tem uma outra prioridade. E não é tão difícil como se pensa, não. E também não é só para jovens também. Sabia que existem várias modalidades e que todas as pessoas podem participar? Legal, né? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar agora com o Jackson, que é expert nesse assunto e que vai compartilhar todo o conhecimento com a gente. Boa tarde, Jackson. Bem-vindo ao Boa tarde, Ver Mais. Mari. Boa tarde você que está em casa. Obrigado pelo convite. Vamos falar sim de intercâmbio, porque sem dúvida, principalmente aí, estudante tem aquele sonho de fazer intercâmbio, mas não é regra, viu? Não é, tem várias pessoas, tem várias modalidades, é isso. Várias modalidades. É isso que as pessoas também têm que conhecer, né? Porque pensam em intercâmbio, em época de escola. Não, não é só em época de escola. Como é que existe? O que tem de novidade? Como é que é? Olha, o intercâmbio você pode fazer ali já com 10, 12 anos. Existe uma modalidade do camping. Muitos jovens, adolescentes, claro, daí vão acompanhado dos pais. Os pais aproveitam para esquiar, fazer compras em alguns lugares frios, né? E aí deixa o filho, a filha num acampamento, numa escola. Ele tem todas as atividades, enquanto os pais meio que estão um pouco mais livres. Ou então também seria como umas férias em conjunto. Exatamente. O filho vai se aperfeiçoando, quem sabe, né, na língua, vai ter outras questões e os pais vão aproveitando também. Vão aproveitando também. Existe uma outra modalidade que já ia a partir dos seus 14, 15 anos, desde que vá acompanhando de um guia, que é o meu caso. Eu levo o grupo de estudantes no mês de janeiro para fora e geralmente os pais dão uma carta de custódia, né, passando a autorização ao meu nome, que eu sou responsável, e aí estudantes a partir de 14, 15 anos já pode viajar sozinho. Ele fica em casa de família, ele estuda inglês ou francês, ou enfim, para o país que ele vai, então ele vai ficar hospedado em uma casa de família, que a gente chama de homestay, vai ter alimentação, vai ter total segurança, tem as regras da casa, então não é porque ele está longe dos pais, significa que ele pode fazer o que ele quiser, existem regras para serem seguidas. E essas casas já são pessoas que estão cadastradas, digamos assim, pontuação, tem todo um cuidado com isso, né? Então assim, é muita gente responsável. Eu fiz uma palestra essa semana aqui no município de Penha, próximo de Joinville, estava comentando que a gente, quando leva um menor, eu sou responsável quando vai no grupo, a escola de inglês que recebe de francês também é responsável, o dono da casa, da homestay, também é responsável. Olha, o que não falta são pessoas responsáveis e não só de boca, mas sim assinado em documento. Existe uma seriedade muito grande quando se faz intercâmbio com menores. Mas também tem a modalidade de pessoas, por exemplo, um pouco mais maduras. Existem salas de aulas no exterior que trabalham só com faixa etária acima dos 30 anos. Então tem estudante que quer fazer o intercâmbio e diz, olha, eu não quero ficar com um jovem de 15, 16 anos, as minhas ideias já não estão batendo muito bem e tal. Eu já gosto, eu me sinto jovem de novo, mas tem sim salas de aulas exclusivas para acima de 30 anos. E se você me permitir, quero contar um exemplo de um casal que eu fiz intercâmbio com eles em Vancouver uma vez. Os dois, a faixa de 65 anos, 70 anos, aposentados, os dois de um banco, agência bancária, se aposentaram, mas nada de querer fazer turismo, não. Eles queriam fazer, sempre fizeram intercâmbio. Eles vão para um país, estudam inglês e saem com o pessoal, ficam em casas separadas para aprender melhor o inglês, o casal, eles separam. Porque às vezes se fica junto, daí acabam falando português, né? E eles saíam com os jovens, saiu depois da aula, ia para um barzinho. Olha, era uma alegria em ver no rosto deles o fato deles fazerem intercâmbio com a juventude, com o pessoal assim bem mais jovem que eles. Então assim, é o que eu falo, não tem idade para fazer intercâmbio. Não tem limite de idade. Essa é a questão. Eu acho que esse é o interesse. Eu acho que isso também tem que mudar um pouquinho dessa questão de ter um intercâmbio para jovens. Não, se você quer aprender, pode. E acho que é um bom momento também, né? Sem dúvida, porque se você faz um turismo, se você não tiver um bom guia, você vai ficar sempre naquela questão informal da cidade que você vai visitar. Vai ter o museu, vai ter a casa de teatro, vão ter os restaurantes, barzinho, enfim, quando você estuda, você faz o intercâmbio, primeiro que você vai dar um up no seu inglês, no seu francês, ou seja, a língua que você vai para o país, e você também vai interagir, porque o intercâmbio não é aprender uma nova língua, e sim aprender uma nova cultura, por isso que é intercâmbio cultural.
Então você vai para fora para poder aprender o jeito das pessoas caminharem, falar, de comer, de dormir, o sistema de transporte daquele lugar. Você absorve ao máximo quando se faz o intercâmbio. É fantástico. E tem muitas pessoas acima, assim, de 50 anos que estão participando? Sem dúvida, que sem vão... dúvida. Acontece muito casos, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo quando eu levo grupo, né? No mês de janeiro eu levo grupo, então eu acompanho, principalmente para os pais que ainda têm dúvida de deixar o adolescente sozinho. Eu tenho casos assim que vai o avô, o pai e o neto. 3 gerações para fazer o intercâmbio, os 3. É incrível, é sensacional de ver a alegria ali dos familiares, né? 3 gerações fazendo o intercâmbio. Então vai muita de todas as idades, é tranquilo. E nesses que é acima que não são jovens, que não tá em ligação com escola, que escola que eles fazem o curso lá? É uma escola especial? Como é que funciona? Como funciona? Você deve procurar uma agência de intercâmbio e imigração, assim como eu tenho uma agência de intercâmbio e imigração. Você vai fazer uma consultoria, vai fechar o pacote e essa agência vai oferecer para você várias escolas, são credenciadas. A gente chama de escola partner, escolas parceiras. Então, por exemplo, a minha agência é filiada a 28 instituições. Entre faculdade, college, high school, curso técnico, os chamados co-ops, várias modalidades. O qual, dependendo do interesse da pessoa que quer ir, que quer sair, que quer fazer o intercâmbio. Primeira pergunta que a gente faz é: qual país que você quer ir? Eu quero tal país. Vou citar um exemplo, que é o país que eu mais levo estudantes, que é o Canadá. Eu sou especialista em Canadá. Então a gente faz essa ponte entre o Canadá e o Brasil. Você vai para o Canadá, qual cidade? A segunda pergunta. Eu quero para Toronto, para Vancouver, para Montreal. E o que quer fazer principalmente, exatamente. Né? Porque, por exemplo, o Canadá é muito atípico que tem 2 línguas, inglês e francês. Então eu tenho estudantes que, olha, eu quero fazer francês. Então, óbvio que eu vou direcionar esse estudante para Montreal, para Quebec, Ottawa, que é a capital. Ou se ele quer fazer inglês, as tradicionais cidades são Vancouver e Toronto. E tem outra questão também, Mari, porque tem muita gente, dependendo da idade, uns gostam mais de natureza, outros gostam mais de correria, de prédio alto. Adolescente, jovem, 15, 16 anos, adora prédio, shopping, construção, quer ver o máximo aquela cidade que ele nunca viu, que só viu nos filmes. Agora, dependendo da idade, do perfil da pessoa, ela gosta um pouco mais de natureza, gosta de ver uma estação de esqui, um lago, uma serra, gostam de uma paisagem. O que importa mesmo é se jogar nesse sonho e aproveitar, né? Exatamente. E tem que ter coragem, obviamente, né? Eu sempre digo que... E agora tem informação e coragem. Exatamente. Eu sempre digo que viajar por exterior é coisa para os corajosos. É verdade. Ficar é coisa para os fortes. E olha, já fiquei muito tempo e no final eu adicionei um adendo na minha frase. Eu falei assim: confesso que estou ficando fraco. Senti saudade de casa. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim. Obrigada, Jackson, pelas informações. Eu acho que a gente mudou um pouquinho aí a visão, né, de ver o intercâmbio de muita gente. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para você.